Hoje o programa Karina Andriotti está de volta aqui no Colégio Niê. Estou aqui com o André, que é o vice-diretor do colégio, e a Camila, que é responsável pelo comercial aqui do colégio também. Hoje eles vão falar um pouquinho, porque o Niê está com uma novidade esse ano, na verdade, né? Que é o bilíngue. E eles vão explicar para a gente o que é o bilíngue, como que está sendo, vão falar, explicar tudo direitinho, porque para mim também é uma novidade, também não sei muito, então eles vão explicar para que eu entenda também, né? André, tudo bem? Tudo jóia, Karina, tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Fala para a gente o que é esse projeto aí do bilíngue. A gente aqui, enquanto escola, a gente acredita muito que a gente tem que contribuir para o futuro das crianças, né? Então, a gente vê no ensino bilíngue como uma forma de permitir que o universo dele, né, se expanda. Então, que ele consiga ir além daquilo que ele teria no ensino regular. Tanto é que o bilíngue ele é um programa adicional ao ensino regular, ao currículo regular, né? Então, a gente percebe com isso que os meninos desenvolvem uma série de habilidades e são essas habilidades que a gente acredita que podem dar a essas crianças aí um diferencial muito grande no futuro. Que bacana! Então, é uma coisa adicional no currículo deles aqui da escola, é isso? Isso. Na verdade, quando a gente fala adicional, é adicional no tempo, né? Mas também não deixa de ser uma coisa complementar. Né? Por que complementar? Porque o aluno tem, como a gente falou, no bilinguismo, o conteúdo que ele vê em português, ele acaba vendo também em inglês. Então, isso é um dos diferenciais do colégio, do bilíngue do colégio. Porque a gente vê muitas escolas falando, nós somos bilíngue, temos o bilíngue e tal, tudo, mas você vê que, na verdade, é apenas uma extensão do programa de inglês. E não é a mesma coisa. Você dá aulas de inglês é uma coisa. Então, sim, você pegar e falar assim, agora a gente vai ver aqui o verbo to be, nós vamos preencher I am, you are, he is, she is. Então, a gente faria todo aquele formato tradicional. Isso não é o que acontece no bilíngue. No bilíngue, o aluno ele aprende brincando e ele revê o conteúdo que ele viu em sala de aula, só que em inglês. Então, na verdade, ele aprende 2 vezes. Então, na verdade, o bilíngue ele acaba sendo um reforço daquilo que o aluno viu no currículo regular. Por isso que eu falo, ele é adicional e complementar ao mesmo tempo. Porque não é simplesmente você pegar e dar aula de inglês. A aula é em inglês. Então, aulas de inglês, talvez você pode ter numa escola de idiomas, por exemplo. Não me desmerecendo ninguém, mas a escola de idiomas ela trabalha de uma maneira muito tradicional, nesse sentido. Sim. Certo? Que você vai lá, você vê toda a parte gramatical tal. Aqui não. Aqui você tem... Então, vamos lá. O aluno ele teve essa semana o carro-chefe que guiou o aprendizado dele no conteúdo regular foi, por exemplo, o corpo humano. Então, ele vai ter aula de corpo humano também em inglês, complementando o que ele viu. Ou seja, ele vai aprender uma vez no currículo regular e mais uma vez no currículo bilíngue. Então, isso permite, como a gente sempre diz, né, que o aluno avance de uma forma muito mais rápida. Porque o aluno, nessa faixa etária, ele... pensando aí desde o infantil, porque o bilíngue ele começa no nível 2, né, que seriam os alunos aí com 2 para 3 anos, hoje, até o 5º ano do ensino fundamental 1. Então, a gente vê um desenvolvimento e um momento muito bacana, porque quanto mais cedo esse aluno é exposto ao segundo idioma, isso é comprovado através da literatura, de pesquisas, tudo, mais rápido ele aprende. Você fala assim, não, isso é óbvio. Não, a gente acaba tendo nesse aluno desenvolvimento de percepção de mundo, é um aluno mais atento. Porque para ele aprender, como o professor não fala português, ele fala 100% inglês, é 0, ele não pode falar. Então, o que acontece? A gente tem alunos hoje dos pequenos, aí nós começamos esse ano, então nós estamos aqui com algumas semanas, em pouquíssimas semanas, aí com aulas diárias do conteúdo bilíngue, esses alunos já entendem praticamente 100% dos comandos, é algo extremamente impressionante.
A gente está muito feliz com o resultado. O resultado veio muito mais rápido do que a gente esperava. Então, como a gente falou, você vai ter alunos mais críticos, você vai ter um aluno que percebe o contexto e aumenta o rendimento dele, porque no currículo regular ele vai estar vendo a mesma coisa. Então, você tem um aluno que acaba tendo um diferencial. Eu acho que é um aluno que acaba tendo um diferencial. Com certeza. Né? É muito bacana. Então, como a gente falou, quanto menor o aluno, mais rápido ele tende a aprender. Por quê? Você tem um desenvolvimento de parte física. Então, pensando que o aluno está crescendo, uma coisa sou eu aprender inglês, você aprender inglês, a Camila aprender inglês, certo? E outra coisa é um aluno pequeno. Por quê? Porque ele está em processo de formação. Sim. Então, como ele está em processo de formação, conforme você vai falar algumas coisas, nós somos obrigados a desaprender para aprender. Não, ele já está aprendendo tudo de uma vez. Então, o próprio corpo dele, como eu falei, a parte fisiológica dele auxilia muito. Quanto mais cedo ele estiver exposto a esse segundo idioma. Quando a gente fala de segundo idioma, pode ser inglês, alemão, qualquer outra coisa, mandarim, mas para nós aqui hoje, como a gente estava falando antes, é o inglês, tá? É bilíngue, por enquanto, tá? Por enquanto. Pelo amor de Deus, bilíngue já tá bom, né? Não precisa inventar mais. Que bacana, André. Nossa, muito legal. E é todo dia? Então, a criança está entrando mais cedo, no período da tarde, está saindo mais tarde, no período do... Isso, Isso mesmo. Então, o que acontece? O aluno ele tem a última aula dele, para quem está de manhã, e para quem está à tarde, é a primeira aula. O bilíngue. Então a gente consegue, os alunos trabalham juntos nessa turma. Isso é até legal porque o aluno da manhã tem contato também com o aluno da tarde. Então você socializa mais, isso é bacana para. Todo dia. Então eles têm por semana 5 horas de inglês. E fora isso, o ONIE ele já carrega desde por volta aí de 2000 sei lá, em torno de 10, 11, a gente já tem um programa de inglês diferenciado no colégio. Sim. Então, o colégio ele já possui uma carga horária de inglês, é a maior carga horária de inglês de Jaú. Ninguém tem uma carga horária maior que a nossa. Os alunos, por exemplo, da educação infantil já tem inglês todo dia. Então, você imagina, um aluno já tem inglês todo dia, do currículo regular, né? Mas o aluno que está no bilíngue, ele tem, além do inglês todo dia, do conteúdo regular, ele tem mais 1 hora de inglês, onde você aprende inglês brincando. Isso que é o grande tchan do negócio. Você tem toda uma metodologia por trás, comprovada, sabe? Assim, a tese que envolve esse aprendizado, esse modelo de aprendizado, ela já foi levada para vários países e desenvolvida aqui no Brasil. Então, nós precisamos muito, eu, a Ceci, a equipe de inglês, tá? As coordenadoras, nós precisamos muito, antes de fechar a parceria com a Systemic, que é o material que nos serve de base. Eles são hoje o melhor modelo de bilinguismo do Brasil. Tanto é que a maior rede de ensino bilíngue dentro de escolas é a do Systemic. Então, a gente está falando do que há de melhor no Brasil e olhe lá no mundo em termos de educação bilíngue. É estudado, o modelo deles é estudado na Inglaterra, é estudado em Portugal, na China, porque virou tese de várias universidades como esse aprendizado funciona de uma forma rápida e efetiva, que tem que ser o diferencial, né, Karina? Sim, com certeza. E também, então, não é uma grade obrigatória no currículo escolar das crianças. É opcional. Os pais podem optar ou não, né, Camila? Sim, é isso mesmo. O pai pode estar optando em introduzir o aluno nesse curso do bilíngue, que é do meio-dia a 1, então todos os pais têm acesso, né? Todo mundo tem condições de estar fazendo, aí vai de cada família. Eu que faço o atendimento dos pais, né, que têm interesse, alguns tinham algumas dúvidas, queriam saber se ficavam com medo, se não ia ser muito puxado para o filho. Então, a escola, o aluno fez um dia de experiência e não teve como. A criança veio, no dia seguinte a mãe falou, não, eu vou fazer, porque ele gostou muito, está
sendo muito bacana e é uma maneira diferente, que nem o André falou, de aprender o inglês. Eles estão se divertindo, é um conteúdo que eles têm conhecimento, né, que é da idade apropriada. Algumas mães também tinham dúvidas em relação à idade, porque nós juntamos 2 turmas para fazer uma, né? Nível 2, nível 3 é uma sala. Nível 4, primeiro ano, depois segundo, terceiro, quarto e quinto. E isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário, que o André falou, faz uma integração com esses alunos, 1 ano de diferença entre um e outro só contribui, porque o professor de inglês não aborda o assunto da maneira como o professor de português, matemática, ele só traz o mesmo conteúdo e é trabalhado em inglês, essa parte pedagógica mais com o André, mas eu sempre converso com os pais e esclareço para que eles não tenham dúvidas. E aí o aluno vem, faz a experiência e não tem como não gostar, e fica mesmo. Olha que bacana, gente. Muito legal isso. E uma coisa legal, complementando isso que a Camila disse, é que como ela é do comercial, né, ela vai ter que se apropriar, teve que se apropriar de toda o embasamento, né, pedagógico, né, para poder conversar com os pais sobre, né, e tudo aquilo que é novo, a gente acaba ficando na dúvida, né. E uma das coisas que é bem interessante é o fato de que você tem uma relação custo-benefício muito boa, né? Então, se você pegar e verificar o quanto que isso representa em termos de hora, valor, né? Hora, perto, por exemplo, de uma escola de idiomas, o custo chega a ser quase a metade. Então, o que acontece? No montante, como você tem mais horas, é óbvio que no montante você acaba tendo um valor que aparentemente é maior. Mas a hora que você divide por dia, por aula, chega a ser quase a metade do valor de uma escola de ensino regular, com um tempo de exposição muito maior, porque a gente está falando de 5 horas por semana. Então, 5 horas por semana, você vai fazer uma escola de idiomas, é 1h30 por semana. Então, se você for pensar que o seu filho está na escola, tá? Isso dizendo para aqueles que já estudam aqui. Se um aluno quiser vir de fora e fazer o bilíngue aqui no NIE, ele pode também, mesmo não sendo aluno. Ah, é? Pode, claro que pode. Pode sim, tá? Então a gente... porque o conteúdo ele é apropriado para a idade, né? Então você varia, pode mudar de escola, mas a essência daquilo que é trabalhado naquele ano é muito parecida de escola para escola. Sim. Então você acaba conseguindo fazer essa adaptação. E... no final das contas, como a gente estava falando, você tem uma relação custo-benefício muito, muito, muito interessante mesmo. Acrescentando em relação à carga horária, tem alguns pais também que eu atendi tinham uma dúvida, ficavam inseguros em relação, nossa, será que não vai ser muito puxado? A criança, será que vai aguentar 5 horas? Muito pelo contrário, porque não é uma aula de inglês comum, tradicional, é diferente. O aluno ele está brincando, aprendendo, brincando, é muito natural, ele se apropria da língua sem perceber, que nem a hora que você vai ver, ele já está entendendo, que nem o André falou, os comandos de uma maneira leve, tranquila, e já está se apropriando da linguagem. Então, é muito interessante, não é cansativo, e a gente tem prova disso, que está dando muito certo, e as crianças estão gostando mesmo. Então, uma coisa legal, como a gente estava falando, é o fato de que, como o aluno está aqui na escola, caso ele for aluno do NIE, então vamos pensar em vantagem. Eu não tenho que pegar meu filho, tirar daqui e levar para a escola de inglês. Ou levar ele para casa, depois, dado o horário da tarde, eu tenho que pegar, levar, trazer de volta. Exatamente. Joia. Outra coisa, então você tem combustível, você tem tempo, e hoje tempo a gente sabe que é uma coisa muito preciosa. Né? E a questão da segurança é a equipe que você já confia, que é a do NIE, que cuida do negócio. Né? Então, assim, a gente está falando, como eu te disse, a quantidade de benefícios que são agregados é muito grande. Só vantagens. Só vantagens. E uma coisa legal, né? Até passando um feedback positivo, né? Nós temos todo um treinamento, todos os professores passaram por treinamento de uma semana intensiva em cima da metodologia. Outra coisa, nós temos um acompanhamento semanal. O planejamento das aulas é com 2 semanas de antecedência. Então, quem está dando... A aula que é dada hoje, ela foi planejada 2 semanas atrás.
E outra coisa interessante, isso é bacana porque se a gente precisar fazer algum ajuste, e todo esse feedback é dado com a visita de um representante deles semanalmente à escola. Então, o que acontece? Toda semana, um representante do sistema que vem aqui, acompanha a aula dos professores, verifica se está tudo ok, se está tudo no prumo, tudo certinho, porque eles também são muito exigentes para que a escola seja credenciada. Inclusive, os nossos professores passaram por uma avaliação para poder dar aula junto aqui na escola, no bilíngue, com o sistema, que foi avaliado pelo sistema, que foi aberto para quem tivesse interesse em se candidatar à vaga. Os nossos professores passaram também, junto com outras pessoas, por essa avaliação e foram os melhores. Então, nós também temos uma equipe muito bem qualificada, por isso que está dando muito certo, né? Olha isso, que legal, gente, que bacana. E o mais bacana de tudo isso, né, que a gente que anda pela escola, acompanha o programa, é ver a rapidez com que as crianças aprendem, como a gente falou. Você entra numa sala, você vê os alunos pequenininhos lá, com 2, 3 anos, a teacher está falando com eles em inglês, ela não fala nada em português. E isso é bacana porque condiciona-os a ter que prestar atenção. Com isso, o grau de atenção desses alunos em sala de aula já melhorou. Por quê? Porque eles passaram a prestar mais atenção no que eles têm que ver em inglês. Então, assim, Ficar, né? ligado. Então, isso para nós, o resultado foi muito surpreendente. A gente tinha planejado uma dada meta, a gente tinha uma meta para poder iniciar. A gente falou assim, não, vamos começar, porque tudo é investimento no começo, né? Não é um programa que a escola absorve parte desses custos para que a coisa flua de maneira, como posso falar assim, que o pai consiga acomodar dentro do orçamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer com que essa relação de preço, essa relação de ensino, de qualidade, o pai fala assim, nossa, se eu soubesse que era assim, tanto é que, como eu falei, a gente tinha uma meta, essa meta era um número X de alunos no início, a gente falou, será que a gente vai conseguir chegar, né, tal? Nós estamos hoje com 2x de alunos, então o que a gente tinha planejado é o dobro, a gente está com quase... Aí nós estamos por volta de quase 30% dos alunos do ensino infantil e fundamental 1 fazendo bilíngue. Em várias escolas, isso foi tomando uma proporção ano a ano, e tem escolas que hoje 100% dos alunos já fazem parte do programa bilíngue, né? Quem sabe essa não pode ser uma tendência para nós aqui do colégio, em relação até ao trabalho que a Camila vem fazendo, o trabalho que os professores vêm fazendo, é um trabalho muito bacana. Está muito sério, muito baseado, não é baseado em achismo nenhum. Sim. E tudo extremamente profissional, com muito carinho e muito profissionalismo. Muito legal mesmo. Bacana. A gente tem que voltar aqui, né, daqui uns meses e mostrar depoimentos, né, mostrar as crianças, que isso é muito bacana, né? Eu acho ainda, Karina, que você tem que vir participar de uma aula. O que você acha? Vamos lá. Eu não vou entender nada, né? Porque faz tempo, viu? Minha última aula de inglês, gente. Depois, o que acontece? Quem sabe isso aí não abre portas para você expandir o seu programa para outros países. Então, verdade, né? Quem sabe? Era bom eu começar, né, mesmo a vir fazer o bilíngue aqui. Aprender a falar inglês, quem sabe, né? Carreira internacional. Verdade, né, gente? Sabe que o mais legal de tudo é que nós estávamos conversando sobre o bilíngue e é uma maneira inversa, que hoje, você pode ver, é muito comum aprender a gramática, como o André começou, né, na entrevista falando sobre isso, e nós estamos fazendo o inverso. O aluno está aprendendo a se comunicar em inglês para depois aprender a gramática. Muitas mães também tinham essa dúvida, mas ele não vai aprender a gramática, como que funciona, como escreve. Aí eu até dou um exemplo assim, quando você está corrigindo o seu filho em casa, que ele está falando, mãe, eu vou pegar, mãe, eu quero, mãe, eu faze, alguma coisa assim, você fala, não é fase, eu fiz. Corrige naturalmente, o aluno e a criança vai começando a falar corretamente. É a mesma maneira. Ele vai estar aprendendo a gramática de uma maneira muito mais leve, aprendendo a falar. E a gente aprende a falar primeiro e não escrever, né? Exatamente. Então, nós estamos nessa linha mesmo do inglês e, com certeza, dá muito certo, dá muito resultado. E a gente vê também, né, Karina? Eu falo por nós aqui, né? Somos todos novinhos, né? Nós claro. Aqui.
Todos nós aqui, pensando no nosso tempo de inglês, que é quando a gente tinha escola de inglês, onde o pessoal fazia inglês, era um grande orgulho. Você fala, putz, eu fiz 10 anos de inglês. Né? Eu fiz 11 anos de inglês, agora estou tirando o diploma. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aprende a falar em 10 anos. Você aprende a falar com 1 ano, 2. Então, um aluno, para ele ser bilíngue, com a exposição que ele tem aqui, para aprender a se comunicar, eu coloco minhas 2 mãos no fogo, eu falo tranquilamente que a gente tem, qualquer que seja o ano, os alunos, no pique que eles estão, com o trabalho que é feito, a gente pode colocar em 2 anos os alunos se comunicando perfeitamente em inglês, perfeitamente. E como que fica? Ainda tem vaga, dá para entrar ou tem que esperar começar o novo semestre? Então, é modular, né? O ensino ele é modular, né? A matrícula ela é modular. Então, o que acontece? A gente tem algumas vagas, não são muitas, porque a gente teve, como eu te falei, uma procura muito grande, tá? Superou as nossas expectativas, mas sim, é possível ainda entrar. Algumas turmas não têm mais vaga, mas, no geral, só chegar aqui, a gente verifica a disponibilidade das vagas e vê o que pode ser feito. Então, aí, você que ainda não faz parte do bilíngue aqui do NIE, venha, então, fazer parte. Se ficou alguma dúvida, procure a escola, procure aqui pela Camila e venha tirar as suas dúvidas. Mais uma vez, eu tenho que parabenizar o NIE, que está sempre inovando, buscando o melhor para as nossas crianças, que isso é o máximo. Adoro, sou apaixonada pela escola, sempre falo isso. Digo e repito, não me canso. E parabéns aí a todos vocês, mais uma vez, viu? E logo eu tô de volta para saber de mais novidades. Um beijo.